existe pensamento sem sentimento. Na verdade, é o sentimento, diz André Luiz, que lhe dá forma e natureza. Daí, a ligação quase que imediata entre o ser, e por que não dizer instantânea mesmo, entre o ser e as diversas dimensões da vida. Com as correntes de pensamento, nós temos que toda partícula dela nasce das emoções e desejos mais recônditos do espírito. No momento em que nós nos interiorizamos, naquele instante em que buscamos o eu interior, aí nasce a nossa tendência, aí nasce o momento da nossa companhia, da nossa ligação, porque a corrente mental nasce dessas emoções profundas que temos e das quais muitas vezes não temos conhecimento, senão depois com as ações em ação, em movimento. Consciência, a nossa consciência emite radiações eletromagnéticas, frequência variável, que transporta informações. Os nossos pensamentos não são senão ondas eletromagnéticas que transportam informações. Elas superam a velocidade da luz, além de 300 mil quilômetros por segundo, propagam-se no vácuo. Portanto, o pensamento tem outro modos de propagação, que não o som, por exemplo. E, na verdade, cada um de nós aqui presente é uma ação transmissora e receptora. E é algo que a neurociência vai estabelecer, não se sabe bem quando, mas vai admitir, com o tempo, que os pensamentos emitidos partem na direção do outro, na esfera material ou espiritual. Pode encontrar conexões variadas. E, mais importante, somos uma estação receptora. Agimos como televisões portáteis. Mais importante que as fontes televisivas, porque de nós jorra constantemente a nossa personalidade com os pensamentos que são ondas eletromagnéticas características de cada um de nós. E essas estações são ambulantes. Se nós estivermos no mar, no ar, onde quer que estejamos, elas funcionam, porque independem de local e tempo. Somos capazes de formar ideias moldes, formas, pensamentos. E aqui vai uma curiosidade. Ernesto Bozano estudou as formas pensamentos com muito detalhamento. Aliás, ele era perfeito em tudo que fazia, nos livros que escrevia. E ele conta que havia um fantasma num castelo inglês. E poderia ser no outro castelo. E aquela senhora, todos os dias, às 5 da tarde, galgava uma escada lentamente, subia até o topo, virava-se com uma chávena de chá e prosseguia pelo quarto adentro. Isto todas 5 horas da tarde. Perguntado o que seria, na verdade, aquele fantasma inglês, então Bozano diz: não se trata da presença do espírito desta velha senhora, mas das formas, pensamentos que ela deixou no castelo, porque repetiu durante decênios esta mesma cena, e por suas formas,
pensamentos, ela ali está configurada. Então, muitas vezes o que julgamos ver, um espírito ou fantasma, na realidade não o é, mas é a projeção da forma pensamento, porque nós somos capazes de cocriar, como já falei anteriormente. Somos capazes de criar, e nossos pensamentos ficam retidos nos locais onde habitamos. O próprio Bozano se refere a batalhas que foram verificadas em campo aberto e que os habitantes de uma vila podiam ouvir todos os dias, à mesma hora, o barulho dos canhões, da passeata horrível dos cavalos em cima dos corpos e assim por diante. Levantava-se novamente. E como esta paisagem estava ali? Senão pelo resultado de todos aqueles que participaram do flagror da batalha. Então, nós somos capazes de cocriar, porque a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E aqui cabe uma pergunta: por que o mundo está como está? Se nós somos uma televisão ambulante, se nós temos a capacidade de formar seres emitidos pelo nosso próprio pensamento. É uma lição de casa. Nós temos de meditar. Somos capazes de mudar o mundo. O problema está na vontade. Por quê? Se a ideia é um ser organizado, se o pensamento lhe dá forma, mas ele precisa da vontade para imprimir o quê? Movimento e direção. Nós gostaríamos tanto que esse ambiente que estamos vivendo aqui fosse parte do mundo. Então vamos pensar firmemente, porque um dia vai ser. Então, a indução mental é muito importante no nosso estudo da obsessão e da mediunidade. Porque na indução mental, o que ocorre é que você pode reproduzir uma onda mental sua em outra pessoa. Isto faz parte da propriedade do pensamento. Você pode imprimir no outro pensamentos que são seus. Este é o princípio da mediunidade. Todos nós temos um condomínio espiritual à nossa volta. O que seria o condomínio espiritual? São as nuvens de testemunha de que fala Paulo de Tarso, essas testemunhas do bem, testemunhas do mal, com as quais convivemos no dia a dia. Se somos médicos, podemos ter também colegas ao nosso redor. Se somos lixeiros, poderemos ter aqueles companheiros que cuidam da higiene da cidade. E assim por diante. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Quando trouxeram para estudo aquele menino que ficou no meio da selva, praticamente toda a sua adolescência, infância e adolescência, ele tinha total inabilidade, incapacidade de se comunicar com o meio social. Porque ele nasceu para estar junto da comunidade e trocar. Isto que nós estamos vendo, a indução mental é natural. Existem aqueles que estão conosco em casa, existe a comunidade,
Existe um campo maior, dependendo do tipo de atitude, de ato, de pensamento e de tarefa para a qual viemos no mundo. Então, as energias atraem energias da mesma natureza. É por isso que na 459 de O Livro dos Espíritos nós aprendemos que, de comum, são os espíritos que nos dirigem. Pode parecer até uma incongruência contra o nosso livre-arbítrio. Então nós não decidimos? Decidimos sim as companhias que temos, através do pensamento, porque os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas instantâneas. Então decidimos sim quem faz parte do nosso condomínio. Diz-nos André Luiz, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. O fator espacial não conta. Nós podemos ter alguém na Conchichina e estarmos aqui. Se tivermos sintonia, nada vai nos impedir a comunicação. No ar, na profundeza do mar, onde quer que estejamos, estaremos conectados com aqueles com os quais tenhamos sintonia. Vivemos, portanto, em um sistema de rede, em que tudo que fazemos influencia o restante, em que toda a rede nos influencia. Aqui, uma curiosidade. Algumas informações de André Luiz sobre a glândula pineal, que é a parte orgânica de que fala Kardec e que possibilita a comunicação mediúnica. Porque é a pineal que estabelece vínculos diretos com o chakra coronário. É ela o principal órgão que faz a ligação com o chakra coronário. Ela controla o sistema endócrino, as glândulas endócrinas. Ela comanda as emoções. Ela coordena as forças subconscientes. Ela supre de energias psíquicas os estoques autônomos dos órgãos. Ela é a glândula da vida mental. O Dr. Sérgio Felipe teve a oportunidade de dizer algo sobre ela também. Então, esta flor de lótus, que tem bem no centro do nosso cérebro, do nosso encéfalo, ela faz a ligação entre os vários planos da vida. Também algo impensável, por enquanto, para o Dr. Damásio, mas para nós, algo líquido e certo. Os cristais de apatita, estudados pelo Dr. Sérgio na USP, são muito interessantes, porque mostram que a chamada mineralização do órgão da pineal, que começa a partir da segunda década da vida, depois dos 10 anos, esta mineralização ou calcificação da pineal, com os chamados cristais de apatita, possibilitam muito mais, dão essa possibilidade de intercâmbio entre os dois planos. Apesar de, no passado, esta calcificação ter sido responsável pelo descrédito que os pesquisadores davam à pineal, porque julgavam que após a calcificação, a mineralização, ela não mais serviria, ela apagaria em suas funções, o que não é verdadeiro. Vamos aos conceitos de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Kardec, em O Livro dos Médiuns. Mediunidade torturada é a obsessão. Enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, em busca do reajuste. Mecanismos no mundo maior, no mundo da mediunidade, desculpe.
A influência dos espíritos é de todos os instantes.